iniciar esse trabalho, que nós chamamos de parte 1, falando especificamente do conhecimento que a própria ciência do homem já desenvolveu. O nosso trabalho de hoje, basicamente, nós não vamos abordar nenhum aspecto da espiritualidade, ou aspecto do espiritualismo em si. Mas o objetivo desse nosso primeiro trabalho, intitulado, como vocês podem ver aqui, como a constituição física, ou seja, a nossa estrutura mais densa, mais material, tem por objetivo, sim, entendermos um pouco melhor o que somos e como somos. E, ao mesmo tempo, trazer o entendimento da beleza, da riqueza, que é a nossa própria existência. Muitos homens, doutores da ciência, costumam dizer com muita frequência que tudo, a existência em si, como a própria vida, é obra do acaso. E nós estamos estudando há um bom tempo e chegando a um entendimento nesses estudos de que tudo há uma causa específica por trás, uma causa inteligente, como o próprio Kardec já manifestava nos primórdios da codificação da doutrina espírita. Então, hoje nós vamos abordar especificamente esse aspecto. A constituição física dentro do conhecimento da ciência do homem. No final desse trabalho de hoje, vocês vão ver a riqueza, o detalhe, toda a programação, que fica patente que tudo que nós veremos hoje não tem como ser obra do acaso, mas sim obra de alguém ou de algo. Então, basicamente, é isso que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá. Então, vamos começar com a parte mais básica do conhecimento da ciência do homem. Nós vamos começar a abordar um elemento chamado átomo. O homem, no seu processo de aquilatando os conhecimentos, os estudos progressivamente, e com o tempo foi entendendo que o todo deveria necessariamente apresentar o, digamos assim, o mínimo de estrutura. Quando começou-se, primariamente, pensar-se nessa estrutura, que seria o elemento básico, indivisível, de tudo o que existe na nossa realidade material. Então, como o texto diz aí, há mais de 2.400 anos, o homem já vem preocupado com essa questão. A matéria em si, a divisibilidade dessa matéria. E lá nos primórdios, Demócrito já estabelecia um conceito do elemento átomo como unidade elementar de constituição da matéria propriamente dita. E o conglomerado desses átomos, esse conjunto de átomos, de acordo com a constituição e a combinação dos mesmos, acabariam desenvolvendo
outras estruturas que foram chamadas moléculas. Então, esse é o primórdio. Então, lá no início, pensava-se o átomo como o elemento básico de toda matéria existente, que seria aquele elemento indivisível, uno e indivisível. E aí a ciência, como naturalmente, de acordo com o tempo transcorrido, ela evolui. O conhecimento vai se ampliando, principalmente através das possibilidades de estudos e equipamentos desenvolvidos pela própria espécie humana. Então, ali vocês veem à direita dessa imagem, é interessante vocês verem uma representação como se fosse uma esfera compacta, que seria a primeira, digamos assim, percepção ou o primeiro entendimento do que seria o átomo, uma unidade, né? Mínima, a menor unidade da matéria indivisível, né? E a partir dessa unidade, digamos assim, o agrupamento dessas unidades iriam constituindo a variedade de matéria da nossa realidade. E depois foi se atualizando, Rutherford, Bohr também, que tem a teoria de que o átomo ele já não era uma estrutura una, mas ele já tinha algumas estruturas específicas que seriam o núcleo, e no entorno desse núcleo estariam girando outras estruturas, outros elementos básicos, primários, que eram conhecidos como elétrons, né? E aí também houve o entendimento da diferença de polaridade entre essas estruturas, que seria o núcleo de polaridade positiva, e esses elétrons girando em torno do núcleo seriam negativos, né? E seria a organização, a disponibilidade desses elementos da estrutura do próprio núcleo, com os números e quantidades de elétron no entorno, entre aspas, na sua órbita, estariam definindo diferentes elementos encontrados na nossa natureza. E a associação dos mesmos também estariam desencadeando também a constituição de outros elementos através das moléculas, né, que seriam a combinação desses átomos. Com o passar do tempo, chegou-se ao entendimento de que essa estrutura ela é real, mas, na verdade, esse posicionamento do elétron ele não era passível de ser definido, digamos assim, ou posicionado, o encontro do mesmo, como se fosse um instantâneo, uma fotografia, né? Esse elétron ele não era estável. Então, ele realmente fazia uma órbita no entorno desse núcleo, mas ele não tinha, digamos assim, uma posição clara, né? Ele poderia estar em determinados momentos, mas você nunca conseguia ter uma imagem estática da posição real desse elétron, né? Que foi conhecido também como o princípio da incerteza, onde começaram os primeiros entendimentos da mecânica quântica, né? Mas aí já é uma visão mais moderna do que seria esse átomo. E aí, esses elementos que eram considerados, digamos assim, os elementos básicos da constituição do elétron, que era o núcleo, do átomo, desculpe, que era o núcleo, os elétrons, descobriu-se que, na verdade, eles também tinham subdivisões na sua constituição. Então, o núcleo do átomo também ele não era compacto, ele também tinha elementos de estruturas mais elementares ainda na sua composição. E esses elementos praticamente foram identificados como os prótons, né, os nêutrons, e isso havia uma diferença de cargas elétricas nessa composição. Tá? Os prótons eram
estruturas de carga elétrica positiva e os nêutrons eram estruturas que não tinham cargas, né? Por isso o nome nêutrons, né? Tinha uma neutralidade em relação à carga desses elementos. E os elétrons, como já era conhecido, também com cargas negativas. Então, essas três partículas eram as únicas conhecidas no início da década de 2020, do século XX, desculpe. Então, à direita é mais ou menos um esboço que vocês veem nessa imagem do que seria um átomo, e em vermelho seria o núcleo, e essa nuvem no entorno desse núcleo, na realidade, seria o espaço ou a área onde estariam contidos os elétrons. Os elétrons podem estar em qualquer posição momentaneamente, de forma que você não consegue estabelecer o ponto exato, ou seja, se nós fôssemos fazer uma imagem, uma fotografia desse átomo, nós não conseguiríamos definir no momento exato o local, a localização desse elétron, né? Muito bem. Dando continuidade nesses nossos estudos, o homem foi desenvolvendo pesquisas, maquinários. Vocês já ouviram falar dos aceleradores de partículas, né? Muito bem, através desses equipamentos, o homem foi capaz de ir, digamos assim, mais adentro desses elementos, dessas partículas básicas conhecidas, e descobrindo elementos ou partículas menores ainda, muito menores do que essa. Essas novas partículas acabaram sendo agrupadas, classificadas em duas categorias, os chamados leptons e os chamados hadrons, né? Isso são definições, isso são estruturas conhecidas, já demonstradas. Tá? Então, o que nós temos? Os leptons seriam aqueles elementos, tá? Que seriam, teria que interagir mais fracamente essa relação desses elementos, que são estruturas tipo o elétron, o muon, o tau e os neutrinos. Os neutrinos também são elementos de difícil detecção, mas que estudos modernos têm sido feitos para o entendimento melhor dessas pequenas partículas. O neutrino é tão interessante, são partículas mínimas que elas atravessam todo e qualquer tipo de matéria. Nós mesmos somos bombardeados a cada minuto por milhares e milhares de neutrinos continuamente. E ela não nos traz, digamos assim, pelas suas características, nenhum dano importante à nossa estrutura orgânica. Também tem os hadrons, que já são aqueles elementos que compõem o núcleo do átomo, o próton, o nêutron e pions, né? São aqueles que têm uma interação com uma energia, com uma força mais forte. Vocês vão entender um pouquinho que isso aí seriam os elementos de constituição das forças da própria natureza. As forças que mantêm unidos esses prótons, esses nêutrons no núcleo, é uma manifestação da força forte que atua entre os hadrons. Nós vimos anteriormente que os hadrons são os prótons, os nêutrons, prions. É a interação de maior força, né? Maior representatividade. Aí ele diz assim, esses hadrons também são subdivididos em dois grupos, que são os bários e os mesons. Os bários, que são os hadrons que decaem em prótons, quer dizer, eles vão se alterando, eles vão se mudando as suas características. E os mesos decaem em leptons e fótons, ou em pares de próton e antipróton. Né? Então, isso é só para... Não tem necessidade de ficar preocupado com esses nomes, é só para trazer a vocês o entendimento do que a própria ciência do homem já conseguiu avançar no micro, digamos assim, da constituição da matéria da qual nós fazemos parte. Né? Então, vocês verem a riqueza e os detalhes que são essas estruturas. E aí, continuando nos estudos, ele diz assim, os experimentos demonstraram que os hadrons são formados por partículas ainda mais elementares, chamadas de quarks.
não partículas que foram demonstráveis, mas que, pelos estudos, eles sabem da existência dessas partículas, que são partículas ainda menores do que o que nós estávamos falando até agora. São partículas dotadas de cargas também, cargas elétricas fracionárias, né? Digamos assim, frações de cargas elétricas. Eles dizem assim, alguns cientistas atuais admitem ainda, teoricamente, através de estudo, matematicamente, pelo próprio comportamento dessas partículas, desses elementos, a existência de partículas ainda mais elementares que se agrupariam para formar nesses quarks, que já são estruturas menores do conhecimento do próprio homem. Então, vocês veem que a cada vez mais o homem se aprofunda, digamos assim, no micro do conhecimento da constituição da matéria, digamos assim. Então, vocês veem que tudo isso tem uma ordem, tudo isso tem uma organização nessas estruturas, nessas composições, né? Então, fica difícil a gente pensar que isso é uma obra do acaso, pura e simplesmente. Aí, continuando, os átomos não podem ser medidos precisamente devido à incerteza da posição, aqui que eu falei para vocês, né? Anteriormente, da teoria lá da incerteza, digamos assim, da posição do elétron no entorno do seu percurso, no entorno do próprio átomo, né? Então, se você não tem como definir a posição exata a cada momento, quando você vai fazer a avaliação do elétron em determinado momento, ele já se encontra em outro local. Alguns alegam até mesmo como se ele estivesse fazendo uma transposição entre dimensões, né? Mas isso aí são só hipóteses, digamos assim. Mas esse elétron, essas características que foram definidas, foram os primórdios do estudo de uma ciência chamada mecânica quântica, tá? Que é, digamos assim, uma evolução do conhecimento da atomística de forma geral. Aí eu falo assim, contudo, do ponto de vista prático, define-se o tamanho do átomo como sendo aquela distância entre o centro do núcleo até o elétron mais externo das características daquele átomo. Aí eu falo assim, evidentemente, essa distância varia com a proximidade de outros átomos ou a presença de campos elétricos magnéticos, né? Então, isso também digamos assim, é uma ideia, uma suposição que dá um entendimento do que seria o tamanho desse átomo, porque, tecnicamente, não tem como você aferir a distância entre o centro desse núcleo até o elétron mais externo da sua composição estrutural, pois você não tem como definir a posição exata em que esse elétron se encontra. Então, são todos processos matemáticos, de hipóteses matemáticas. Aí, continuando, nós temos assim, as partículas elementares se unem em determinadas circunstâncias e seguindo regras estabelecidas para formar partículas subatômicas. Muito bem. Até então, nós entendíamos como essas partículas subatômicas como se fossem as menores. Depois, a própria ciência já descobriu que existiam partículas mais elementares ainda, que, na união dessas, teríamos, sim, a formação das partículas subatômicas, né? Que aí seriam o que eu falei para vocês, aquela composição do núcleo, por exemplo, o nêutron, o próton, o próprio elétron, que seria uma partícula elementar, e no desenvolver da combinação desses elementos, agora dessas partículas subatômicas, aí você consegue, através dessas ligações de forças químicas, formar a estrutura átomo, né? Obedecendo também a outras leis e condições, que são as forças que mantêm a coesão desses elementos em equilíbrio, né? Aí você tem o átomo.
com todas a partícula subatômica que constitui o núcleo, né, com a partícula subatômica que é o próprio átomo, naquelas subdivisões que eu falei para vocês, do hadrон, por exemplo. E isso tudo obedecendo a uma regularidade, a uma norma. Ela não foge dessas características de, digamos assim, de composição desses elementos, né? Então, é uma repetitividade. Você tem um átomo, um determinado elemento, ele vai ser o átomo daquele determinado elemento. Variações de combinações de diferentes tipos de átomos, formando moléculas específicas, e essas moléculas também acabarão formando determinadas componentes, determinadas matérias, determinadas estruturas da própria matéria. Então, tudo tem uma ordem, tudo tem uma regra, não é o acaso, não é aleatório. É isso que pode parecer meio complexo, mas eu quero trazer a vocês a riqueza do que é esse conhecimento, para vocês verem o quanto é rico isso, quanto isso está acima de uma mera casualidade. E aí ele diz assim, finalmente os átomos se associam para formar as moléculas e, consequentemente, todas as estruturas, todas as substâncias que conhecemos na materialidade, que é essa nossa realidade. Esses três níveis de enlaçamento requerem energias e mecanismos físico-químicos distintos, que são essas ligações, essas covalências, essas interações entre essas estruturas atômicas. Muito bem. Então, a molécula, como vimos, já é a união, a associação, né, a combinação de diferentes átomos, formando diferentes moléculas. Exemplo. Vamos fazer um exemplo mais básico. Vocês já ouviram falar da molécula da água? O que é? A molécula da água não é nada mais ou nada menos do que a composição, a associação, tá, de dois elementos, o hidrogênio com o elemento oxigênio, né? São unidades básicas. Formam o quê? A molécula da água. Então, são essas combinações. E, entre isso, todos os elementos que vocês já ouviram falar que compõem a famosa tabela periódica, né? Que já definiu uma quantidade de elementos químicos que compõem, que é do conhecimento do homem, digamos, até o presente momento. Ele diz assim, é a arrumação desses elementos básicos da matéria, essas coesões, essas combinações, essas ligações, digamos assim, essas covalências, depende de algumas coisas, né? Depende da simetria das moléculas e átomos, depende de forças de atração entre essas moléculas e esses átomos, e forças também de repulsão entre essas moléculas e esses átomos. Então, vocês veem que tem toda uma ordenação em cima disso. Tá? E dependendo desse arranjo, como esse arranjo se estabelece, essas combinações, esses equilíbrios dessas forças de atração, repulsão, o equilíbrio, que se estabelece o estado, as constituições e os estados da própria matéria, que nós conhecemos basicamente três, que são sólido, líquido e gasoso. E tem um que já é conhecido também, que seria o quarto estado, que está além desse gasoso, que seria um estado mais etéreo, digamos assim. Muito bem. Então, às vezes, como que eu vou dizer para vocês? A mesma composição de molécula, a água, por exemplo, pronto, a água, ela, dependendo do momento do arranjo, ela pode estar no seu estado sólido, líquido e gasoso. Estamos falando dos mesmos elementos. Não estamos falando nem da combinação desse elemento com os demais. Né? Aí, se você colocar mais uma molécula de hidrogênio na composição da água, aí você já tem a água, mais uma molécula de oxigênio
água, aí você já tem a molécula da água oxigenada, e assim sucessivamente. Né? Então, essas combinações elas são infinitas, digamos assim. Aí, mas o que mantém mais ou menos, ele fala agora as forças da natureza, aquilo que eu falei para vocês. Lembra quando nós vimos lá aquelas estruturas do núcleo, que é aquelas estruturas, né, dos elementos básicos, da positividade, daqueles elementos neutros, das forças negativas, tipo o elétron? Né? Então, aqui ele traz para a gente mais ou menos uma definição do que seriam essas forças já conhecidas na natureza. Uma delas é a eletromagnética, que ela está presente nos fenômenos elétricos e magnéticos, diretamente dependente o quê? Do estado ou da característica de cada átomo ou de cada elemento que fazem essas composições. A outra é a gravitacional, né, que está relacionada diretamente à questão da massa. Né? A massa é o que vai estabelecer, digamos assim, o peso dos elementos, da matéria. O outro é aquela força forte que eu falei para vocês, que é responsável pelaquela união dos prótons, do núcleo, do atômico, né, que é a força forte. E a fraca é aquela presente nos fenômenos de emissão de elétrons pelo núcleo atômico. Né? Quando nós falamos em força, essas composições, nós temos que lembrar de uma coisa chamada energia. Vocês sabem, conhecem, que a manipulação dessas estruturas atômicas, tanto na fissão como na fusão desses elementos, há envolvimento de uma energia muito poderosa. A fissão nuclear, a própria humanidade já teve, digamos assim, a oportunidade de conhecer o efeito desse poder energético que está contido nesses elementos básicos da constituição da matéria, que é a bomba atômica. A teoria da relatividade de Einstein afirma a equivalência de matéria e energia. Isso é o que eu falei para vocês. Então, essa matéria, em equilíbrio, conforme é manipulada, conforme essas ligações elas são rompidas ou elas são forçadas, da forma pela qual ela é manipulada, isso pode liberar uma quantidade de energia muito grande. Matéria é energia altamente condensada, que pode ser liberada. Né? Uma energia condensada, quanto mais condensada, mais matéria, maior a frequência vibracional é maior, então ela é densa, ela se condensa. Aí ele fala aqui que pode ser liberado, como ficou demonstrado como o advento da bomba atômica, né? Que é a energia nuclear. Ainda o Werner Heisenberg, que é do postulado aquele da incerteza, da questão da oposição do elétron, da disposição do elétron no conjunto do átomo, ele foi a partir desse princípio, desse processo, que começaram os primeiros estudos da mecânica quântica. Ele diz assim: o universo não é feito por coisas, mas o universo é feito por redes de energia vibracional emergindo de algo mais profundo e sutil. Nós estamos falando aqui de dois cientistas renomados, né, da nossa história. Então, o que eu quero trazer para vocês isso? É que a própria ciência do homem ela já se aprofundou de tal forma, indo além do que a questão da ciência antes do século XX não tinha a mínima possibilidade de entender a existência, digamos assim, desse microsistema da nossa realidade material. Então, você vê que aqui tudo é energia, né? Tudo é energia, é isso que eu quero chegar para vocês. Isso nós estamos falando, não estamos falando de como que eu vou dizer para vocês, nada de
fora do conhecimento da ciência. Eu não estou falando nada, no momento ainda, de transcendentalidade, não estou falando nada do aspecto do entendimento, do conhecimento espiritualista, nada. Nós estamos falando até agora da ciência do próprio homem. Com isso, você já consegue ter uma noção da riqueza e da real constituição do que nós mesmos somos. Por isso que eu comecei assim falar do corpo, da matéria, da nossa constituição humana. Eu quis voltar lá nesse princípio para vocês verem a base, para que, quando nós avançarmos um pouco nesse estudo, esse conhecimento básico ele já vai auxiliar em muito as nossas reflexões, porque hoje eu vou trabalhar com vocês o que é da ciência do homem, do conhecimento do homem. No nosso próximo encontro, nós já vamos começar a trabalhar questões e conhecimentos que ainda não foi possível a demonstrabilidade dessas questões através da aferição do homem, mas através, sim, do conhecimento das informações da própria espiritualidade. Mas nós podendo ter já essa estrutura básica conhecida, vai nos facilitar muito as nossas reflexões dos estudos futuros, porque até aqui é demonstrável. A partir dos próximos estudos, não temos como demonstrar, nós temos que usar o quê? A nossa capacidade de raciocínio, né? Nós temos que utilizar a nossa capacidade dedutiva, indutiva, de analisar as informações e tomarmos para nós, ou trazermos para nós o entendimento. Tá? Nós temos que filtrar essas informações e começarmos a ter as nossas convicções íntimas. Então, eu quero primeiro estruturar dentro do conhecimento do próprio homem para nós podermos avançar. Isso, até agora que eu falei para vocês, já é de uma riqueza fantástica. Digamos assim, a origem disso tudo que eu estou falando para vocês, a fonte disso tudo que eu estou falando para vocês. Às vezes, são coisas básicas da ciência do homem, do estudo, do normal, das nossas formações, que por muito tempo a gente acaba não acompanhando. Então, eu queria, sem aprofundar muito, trazer pelo menos alguma noção do que está mais atualizado nessas questões, dessas forças, desses elementos, esses microelementos, digamos assim, das nossas estruturas. Agora, eu falei para vocês do aspecto do átomo e vou falar com vocês agora um pouquinho de um outro elemento, de uma outra composição, que agora não é a matéria em si, mas é especificamente a matéria biológica. A matéria biológica é a matéria que vai ser nossa constituição física. Nossa, que eu digo o quê? Dos seres vivos. Tá? Dos seres vivos. Seja ele um animal, vegetal, hominal, tá? É a matéria biológica. E quando nós falamos do elemento básico, da matéria em si, da constituição da matéria, da nossa realidade, quando nós falamos do átomo e daqueles elementos, digamos assim, mais básicos nas suas constituições do próprio átomo, aqui também na matéria biológica, nós vamos começar a nos familiarizarmos com uma estrutura chamada DNA. O DNA, na verdade, é um ácido, chamado ácido desoxirribonucleico. Tá? Esse ácido ele tem uma estrutura própria. Tá? A sua constituição é feita de alguns elementos químicos também. Ele é constituído por algumas moléculas, e essas moléculas são o quê? Composições de elementos de estruturas químicas. Quando eu falo estruturas menores, na verdade, deixa eu dizer para vocês, na verdade, isso é uma composição
do próprio átomo. Essas estruturas, essas moléculas que formam, que são a base do DNA... Obrigado. Só um minutinho. Esses elementos, que são a estrutura básica do DNA, também são formados por elementos químicos, que são moléculas, que são formadas pelo quê? Por átomos. É isso que eu quero que vocês entendam. Aí ele fala assim, ao se comparar quimicamente os nucleotídeos do DNA de diferentes espécies, seja ela o homem, os animais nos seus diferentes fios, os vegetais, em todos eles, né, na composição básica, nesse tijolinho básico que é o DNA, vamos encontrar 4 elementos básicos para formar tudo, que são 4 unidades, 4 nucleotídeos que são formados também por elementos individuais, elementos químicos. Vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida de vocês a composição do DNA, que são os nucleotídeos, adenina, citosina, guanina e timina. 4 elementos. A combinação desses 4 elementos, a disposição desses 4 elementos, o arranjo desses 4 elementos, que vão começar a dar as características dessa estrutura molecular que é chamada de DNA. Vocês vão ver um pouco mais à frente isso. Então, todas as espécies possuem esses mesmos nucleotídeos. Então, esses nucleotídeos que vão, por exemplo, compor o DNA, por exemplo, no reino animal, de diferentes espécies, tá? O canino, o felino, todos têm seu DNA característico na sua espécie. Mas esse DNA vai ser formado pela adenina, citosina, guanina e a timina. Os vegetais, o homem, o DNA de cada um vai ser formado pela adenina, citosina, guanina e timina. Mas o que muda? É o arranjo, é a composição, é a disposição desses elementos, que vão trazer características próprias específicas. Né? É uma reprodutividade dessas características. Fica difícil de nós entendermos isso como obra do acaso. Tá? Não vou dizer que não é, mas fica muito difícil. Tem que ter algo por trás disso tudo. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos ver. Então, aqui eu quero dar um exemplo para vocês. Aqueles 4 nucleotídeos. Então, vocês têm aqui a adenina à esquerda, na parte superior, a guanina à direita superior, a timina à esquerda inferior e a citosina aqui à direita inferior. São esses 4 elementos que formam... Tem o uracil, ou uracila, que vocês estão vendo à esquerda aqui, é também um nucleotídeo, mas ela não é... Ela está aqui porque... tem que se saber, mas não é o nosso caso aqui, na verdade, ela não compõe o DNA. Esse é um elemento que está relacionado à constituição de uma outra estrutura que é chamado RNA, desoxirribonucleico, tá? O ácido desoxirribonucleico, mas não é o que nos interessa no momento. O que nos interessa são essas 4 aqui. Então, vocês veem que são moléculas, são composições de moléculas, vocês foram ver, tem elementos ali, tem nitrogênio, tem hidrogênio, tem o carbono. Então, são esses arranjos. E, na verdade, quando eu falo oxigênio, estou falando de hidrogênio, eu estou falando o quê? Estrutura atômica. Ora, se um arranjo de átomos forma a adenina, um arranjo de átomos forma a guanina e, consequentemente, a timina e a citosina, esse conglomerado de molécula vão ser estrutura básica de um outro elemento chamado DNA, que é a base da matéria biológica. Então, eu estou agora dizendo para vocês que nós somos também a matéria biológica, nós somos átomos.
E a estrutura do átomo nós já vimos lá atrás, ela está diretamente relacionada com o quê? Matéria está diretamente vinculada à energia. É isso que eu quero que vocês comecem a ter essa percepção, para não ficarmos muito na base só da hipótese, mas entendermos que realmente o nosso conhecimento já nos permite entender essas coisas. Então, nós somos átomos. Nós já descobrimos que o átomo é uma microestrutura na qual o núcleo tem os seus microelementos, menores ainda, e na qual no entorno orbitam determinados outros elementos de carga negativa chamados elétrons, que têm uma distância razoável do núcleo. Então, se nós formos ver uma molécula, analisar na sua intimidade, ela tem mais espaço, entre aspas, mais vazios, entre aspas, do que a sua própria constituição básica. Vocês estão começando a entender isso? Então, gente, a densificação desse processo é que traz a matéria, digamos assim, propriamente dito. Mas, na nossa percepção, matéria para a gente é uma coisa muito densa, impenetrável, quando, na verdade, nós somos formados de grandes vazios, né? Se nós formos levar ao pé da letra esse entendimento. Vamos em frente. Bom, e aí nós temos a formação do DNA. Por que é importante a gente entender um pouco do DNA para sabermos entender um pouco da nossa estrutura física, do nosso corpo físico? Aí nós vamos entrar numa outra ciência do homem, que é chamada a genética, né? Eu já falei para vocês, aqui vocês têm um desenho à direita aqui, que é um desenho que tem uma forma espiral, espiralado, né? Então, como que eu vou explicar para vocês? O DNA é uma estrutura que ele tem duas hastes espirais que estão unidas por umas pontes. Entendo assim. Nesse desenho dá para ver isso. Se vocês forem ver, eu não sei se o meu mouse consegue ser, eu não sei se ele vai aparecer aí no vídeo de vocês. É a setinha. Então, você tem aqui essas espirais, né, que são feitas de estruturas de açúcares, né, e uma associação própria, e essas estruturas elas estão interligadas por umas pontes, vocês estão vendo? Essas pontes são as combinações do que eu chamei para vocês, daqueles nucleotídeos, daquelas bases nitrogenadas, tá? Então, a cada união aqui, você tem uma associação daquelas estruturas que nós aprendemos, tá? Você pode ter aqui uma ligação entre uma citosina, uma guanina, entre uma adenina, uma guanina, uma timina, uma citosina, e assim sucessivamente. Então, vão formando os pares, nessas bases vão formando pares na constituição desse DNA. E aqui, com esses únicos 4 elementos, e pela extensão desse DNA, vocês começam a entender a possibilidade de combinações que existem nessa estrutura tão básica. A riqueza disso que eu estou mostrando para vocês. Aí nós temos o gene. Então, já vimos como é formado esse DNA, né? Aquela estrutura de DNA. Muito bem. Quando você tem um conjunto, esse DNA, uma cadeia, digamos assim, desses nucleotídeos, você tem uma cadeia dessas bases nitrogenadas, a sua extensão, você tem ali seu DNA. Esse DNA é o elemento básico, vai ser a estrutura básica de uma outra organela que é conhecido como cromossomo. Vocês já ouviram falar do cromossomo? O cromossomo é uma estrutura que é formada justamente por esses arranjos de DNA, pela combinação dessas bases nitrogenadas nas suas mais diferentes configurações. Tá? Então, quando você tem esse cromossomo formado por essa extensão de DNA, e quando ali estão todas as informações.
né? Porque são essas combinações, olha a riqueza disso, essas combinações dessas bases, é isso que vai trazer a característica, a individualização, a personificação desses arranjos. Toda a informação, digamos assim, orgânica, está ali. É como se aquilo ali fosse um registro da nossa própria realidade biológica. Está tudo armazenado. É esses arranjos que vão trazer as nossas características, que vão trazer, por exemplo, a nossa espécie, que vão trazer os nossos fios dentro de cada espécie e assim sucessivamente. Essa variabilidade. E quando nós pegamos esse cromossomos, que é essa sequência de DNA, e nós fragmentamos isso, tiramos um pedaço, nós damos o nome de gene. Os genes. O que são? São grupos, são fragmentos, esses que vão trazer informações, características específicas. Então, é como se fosse ali um banco de dados, digamos assim, de informações, com características próprias. Aí ele diz assim, são os genes que determinam tanto as características da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo. Então, não só da espécie, que é humana, mas também a individualização de cada um, minha, de vocês, né? As suas características, né? O seu sexo, a sua estatura, a cor da sua tez, da sua pele, as características da sua pilosidade, as características dos seus olhos, e assim sucessivamente. É tudo esse banco de dados que define isso. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Então, você tem aquele arranjo do DNA, vocês estão vendo aqui na esquerda, isso é só ilustrativo para vocês entenderem, né? Esse DNA é formado, né, com aquela estrutura espiralada que são unidas por essas pontes desses nucleotídeos, dessas bases nitrogenadas que você já conhece, que são aquelas básicas, as 4 basicamente. E aqui à direita é só um exemplo. Se eu pego e tiro aqui um fragmento, como vocês estão vendo à direita, de informações do DNA, esse fragmento com uma informação específica, com uma característica específica, que é chamado de gene. Agora, guarda um pouco essas informações, elas estão contidas aí, são próprias. Vamos em frente. Bom, voltando um pouco no cromossomo. Então, nós já vimos, os cromossomos são sequências de genes que vão se unindo, localizados, e aí esses cromossomos vão estar presentes no núcleo de cada célula. Ele fica armazenado esse DNA, essa informação genética que compõe os cromossomos vão estar o quê? Armazenados dentro do núcleo de cada célula nossa. Que célula? Todas! Todas as células vai ter a sua composição, o seu, digamos assim, o seu código genético está ali dentro do núcleo de cada célula. E as diferentes sequências de DNA que formam esses cromossomos. Tudo isso é revisão. Aqui é mais ilustrativo. O cromossomo seria essa estrutura em azul, e ali seria, digamos assim, ilustrativamente no seu interior, aquela composição de DNA. Então, o cromossomo não é nada mais, nada menos do que esse conjunto característicos dessa cadeia de ácido desoxinucleico, o DNA. Muito bem. Então, esse cromossomo, nas suas fragmentações desse DNA, ele vai guardar todo, digamos assim, o seu print, as suas características de quem é você. Cada célula sua que for reproduzida vai ter as mesmas características. Muito bem. Então, vamos lá. Isso aqui é mais ilustrativo. À direita de vocês veem aqui, nós temos esse filamento DNA, é esse conjunto de filamentos DNA que vão compor essa estrutura aqui, que parece um X, que nós chamamos de cromossomo,
tá? Com toda a informação genética aqui, e esses cromossomos vão estar armazenados aí, dentro do núcleo de cada célula. Núcleo, na célula eucarionte, porque ela tem núcleo, tá? Ela é nucleada. Muito bem. Vamos em frente. Agora, isso aqui foi um projeto, não é tão recente, mas muito interessante. Conhecer a sequência de nucleotídeos, aquelas bases nitrogenadas, aquelas combinações, né, do DNA da nossa espécie humana, da espécie humana, ou seja, a ordem de adenina, guanina, citosina e timinas do nosso DNA, caracterizando as informações genéticas da nossa espécie, a espécie humana, foi o principal objetivo do chamado Projeto Genoma Humano, tá? Liderado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e mais várias outras instituições e pesquisadores do mundo inteiro participando desse trabalho. Esse trabalho foi concluído em 2003, quando a sequência de nucleotídeos da espécie humana passou a ser conhecida. Vocês têm noção do que é isso? Vocês vão ver a noção do que é isso. O genoma humano consiste na sequência dos 23 pares de cromossomos. Isso isso já é um conhecimento antigo nosso. Nós temos uma sequência de 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos, tudo bem? Que se encontram dentro do núcleo de cada célula diploide do ser humano. Muito bem. O que acontece? Esse conjunto, essa disposição desses cromossomos, eles foram estudados, as suas características, as suas composições, e com isso estabeleceu o que seria o genoma, o conjunto de constituição da informação genética da espécie humana. Então, o genoma humano é constituído por aproximadamente 27 mil genes, 26 mil, 30 mil, aproximadamente, em torno disso. O que significa isso? Que o genoma humano ele é composto de entre 26 e 30 mil fragmentos daquelas porções de DNA que nós conhecemos lá atrás como genes. Vocês estão acompanhando isso? Tá? A grandeza disso, por isso que eu quis começar no átomo, porque nós somos átomo, o átomo é o responsável pela estrutura das bases nitrogenadas, as bases nitrogenadas formam o DNA forma... E assim sucessivamente. Muito bem. Então, nós temos aqui. Isso é só didático. Então, você tem a célula. Que célula? Qualquer célula. Célula nervosa, célula da pele, célula de algum órgão nosso, do coração, do fígado, do estômago, do rim, seja o que for. Então, cada célula dessa, no seu núcleo, ela tem os 46 cromossomos, que são 23 pares. São esses 46 cromossomos, né, que mantêm, armazenam todas as informações que determinam as características daquele organismo. Né? Já tem o genoma, que nós vimos, de 26 mil a 30 mil genes, que são aqueles fragmentos, tá? São aquelas composições fragmentárias de informações. Desculpe. Então, essas informações estão contidas aí, são as características. Então, esses cromossomos, nós estamos vendo aqui o desenho dele, que é a forma daquele X, neles estão contidas essas informações dos genes que combinam para formar os atributos individuais e que compõem o genoma de cada um. Aqui à direita de vocês, no item 3, então você vê que dessa composição do cromossoma, a sua estrutura básica é quem que nós já vimos? O DNA. DNA. Tá? Ele diz aqui, a base, é a matéria-prima dos cromossomos. E é composta pelo quê? Pela aquela sequência daquelas 4 bases nitrogenadas. Lembra? Adenina, timina, citosina e guanina. Olha aqui a composição. E essas bases são formadas pelo quê? Molécula. Cada base dessa é uma molécula. E essas moléculas são formadas por quê? Por átomos.
E aqui a fragmentação, cada porçãozinha dessa que traz a característica, qual vai ser a sua cor do olho, como vai ser seu cabelo, se você vai ser mais chato ou menos chato, e assim sucessivamente, está aqui dentro dessas compartimentaçõezinhas do próprio DNA. Entendeu? Essa chatice que eu estou fazendo com vocês aqui, de insistir nisso, deve estar na minha estrutura de DNA. Mas é que eu achei importante a gente ver isso aqui antes de adiantarmos nossos estudos. Eu peço desculpa para os que já estão indo embora, mas a gente precisa conhecer um pouco dessas coisas, sabe? E aqui essas segmentações são o que nós chamamos de nossos genes, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês quais são as características daqueles pares, daqueles 23 pares de cromossomos, que são os 46 cromossomos, que isso já era do nosso conhecimento, tá? Então, são determinados pares de cromossomos que vocês... Aqui é uma estrutura, digamos assim, gráfica, né, do que seriam esses pares. Ali tem o par 1, 2, 3, 4, 5, cada qual com suas características. E esses pares, cada uma desses pares tem o que? O seu sequencial de... É como se fosse uma cópia, né? É como se um fosse o espelho do outro. Se vocês perceberem bem, vocês vão notar que um é o espelho do outro, tá? Então, você tem esses pares disposto dentro do núcleo. E essas combinações que vocês estão vendo que vai trazer essa característica. Isso aqui que vai permitir, por exemplo, você fazer aqueles testes de DNA para ver paternidade, para ver isso, para identificação e sucessivamente. Tá? Então, são 23 pares. Sendo que, desses 23, um desses pares tem umas características próprias, que vai definir o masculino e vai definir o feminino. Então, você tem os 22 pares com as suas características e tem o 23º par, que ele pode ser um XY, definindo o sexo masculino, para que não haja controvérsia, eu vou falar aqui, tá? Para definir o sexo genético masculino, ou XX para definir o sexo genético feminino. Tudo bem? Vamos em frente. Isso aí depois tem outros estudos dentro da genética, da embriologia, que seria os gametas. Como que eu vou dizer para vocês? São as estruturas, né? Todas as células no seu núcleo têm o par de cromossomo, né? Seu espelho. Já os gametas, seria o masculino ou o feminino, o espermatozoide ou o óvulo, aí ele já vai levar somente a uma unidade dessas características. Tá? Aí sim, na união dessas duas estruturas, né, o futuro descendente dessa união, levando as características do pai, levando as características da mãe, se for predominantemente um X da mãe com X do pai, vai dar um sexo genético feminino, e se for o X da mãe com um Y do pai, vai dar o sexo genético masculino. Muito bem. Então, o organismo humano é constituído de diversas partes que, em conjunto, garante o seu funcionamento adequado, equilíbrio, homeostase, né? Tudo do acaso, né? Muito bem. O nível de organização do organismo humano é o seguinte. Então, você tem lá as moléculas. Só que antes de chegar às moléculas, vocês já viram essas composições. Começou lá atrás com quem? Com aquela unidadezinha, entre aspas, que era o átomo, que depois nós descobrimos que não era mais a unidade básica, que tem as suas subunidades. Tá? E depois disso, essas estruturas formam um organismo chamado célula. Essa célula que carrega todo o nosso histórico. A composição dessas células que formam os tecidos nossos. Quais tecidos? Os mais variados. Tecido nervoso, tecido muscular, tecido ósseo, né? Tudo. E esses tecidos, o arranjo desses tecidos vão formar os órgãos. Né? Pulmão, coração, cérebro, rim, bexiga, intestino e o sistema.
Esses órgãos que compõem, quando você junta estômago com intestino delgado, intestino, você tem um sistema digestório. E depois o conjunto disso tudo somos nós, um organismo completamente constituído. Agora, vocês viram o que tem por trás dessa nossa constituição final? Muito bem. Isso aqui é só ilustrativo. Começa a molécula, uma célula, aí você tem o tecido, aí você tem a formação do órgão você tem o sistema você tem o organismo, que é a constituição do que nós somos como seres humanos na matéria física. Então, eu finalmente cheguei aqui, eu falei, minha proposta era trabalhar com vocês a composição, a estrutura física e espiritual do organismo humano, né, o nosso corpo. Hoje nós vamos falar especificamente do que nós conhecemos, ou seja, a característica, a estrutura do que é o espírito na sua forma, na sua constituição material densa, matéria, que é o nosso corpo físico. Tá? Isso aqui é só para ilustrar a vocês, mais ou menos. Ali são, né, digamos assim, umas hélices de DNA associada com algumas estruturas atômicas, só para fazer essa correlação do que nós realmente somos. E como nós nos relacionamos com esse meio em que estamos vivendo? Nós nos relacionamos através dos nossos sentidos. É isso que permite nós nos correlacionarmos conosco, com os outros e com o nosso próprio meio ao qual nós estamos inseridos. Então, são os nossos sistemas de sensórios, nossos sensórios, né? Sensorial. Então, como nós nos relacionamos com o meio, conosco e com o outro? Através desses sentidos básicos. O tato, a visão, o olfato, o paladar, a audição. Entre outros elementos que têm a nossa capacidade de reconhecer a nossa posição do espaço, né, o nosso ouvido interno, o nosso cerebelo, e uma série, a nossa própria percepção daí do tato, que não é só contato, mas a percepção de temperatura, de dor e assim sucessivamente. Então, esse é o nosso sistema de comunicação, de formação e da nossa relação com o meio em que vivemos. É isso que eu queria trazer para vocês. E hoje eu me proponho a falar só sobre isso aqui. Ah, mas era uma palestra da parte da espiritualidade. Mas antes de ir adiante, eu achei que era importante primeiro nós visitarmos esse conhecimento, que a maioria de vocês já tem, mas assim eu procurei trazer de uma forma mais simplificada, que às vezes pode parecer meio confuso, mas é o máximo que eu consegui simplificar, digamos assim, para ficar bem patente. E agora eu posso dizer para vocês que eu acho que cada um dos que aqui participaram já tem a noção exata do que nós somos e como somos constituídos. Tá? Isso está dentro do conhecimento do homem. O nosso próximo encontro já vai ser, digamos assim, em cima de informações, de conhecimentos que vêm da espiritualidade, que nós vamos estar calçados com o conhecimento que nós temos da ciência do homem. E aí, conhecimento é o elemento básico para formarmos as nossas convicções, as nossas crenças, né? Em nenhum momento, a partir do próximo estudo, eu vou estar dizendo para vocês o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo, o que é errado. Vou trazer informações. É a capacidade crítica de cada um que vai fazer o seu próprio juízo, o seu juízo próprio. Então, essa era a minha proposta com vocês. Eu agradeço a presença, a tolerância de vocês e deixo aberto para o comentário dos